Por isso que o nosso relatório, alguns vão achar que é um relatório duro, mas tem que ser duro mesmo, firme e ter coragem. Se nós não tiver coragem de apresentar um relatório duro e firme, não há razão de nós estar aqui. Por isso que nós estamos juntos aqui. O relatório duro e firme, 5 os grandes devedores, 5 o governo, 5 o Congresso Nacional. Queremos mudança na lei. Os grandes devedores vieram aqui nessa mesa e diziam o seguinte: devo, não nego, não pago, estou esperando um refis, ou, na justiça, vou acertar mais hoje, mais amanhã. Um incentivo aos não pagadores. Vai acabar a moleza. Quem está nos ouvindo aí, não paga a luz ou a água, o que acontece? Corta-se. Corta. Compre um carrinho no banco aí, esses bancos devedores da Previdência. Não paga, acontece? Tira o carro. Compre um tratorzinho e não pague para ver. Tira o trator. Compre a terrinha para trabalhar, não paga, lhe tiram. Mas os grandes bancos não. Devo, não nego, não pago, estou discutindo, vou ver. Porque tem negociação para lá, estou dentro da legalidade. Bom, se acha que estavam dentro da legalidade, não vão ficar mais se seguir a orientação aqui da nossa CPI. A nossa proposta de CPI, com o relatório final do senador Hélio José, vai combater, inclusive, a tal de meia-sola. Ninguém quer meia-sola. Nós queremos uma proposta séria, que, principalmente, na gestão, na fiscalização e na cobrança dos grandes devedores. Não pense os grandes devedores que vai ficar como está, não, hein? Nós vamos para cima dos grandes devedores com certeza absoluta. Vocês sabem que os grandes devedores, eles são clientes dos grandes meios de comunicação. Entre eles têm seus acertos econômicos, não é nada contra isso. Mas nós sabíamos que uma CPI com um vulto como essa, que pega grandes bancos, grandes empresários, e podia aqui lembrar de empreiteiras, frigoríficos, enfim, área de educação, comércio, como aqui chamamos. Chamamos aqui, né, senador Hélio José? Chamamos aqui para falar. Claro que não teria cobertura da grande imprensa. E eu também sabia disso, e também não estou muito preocupado com isso. O importante é o trabalho. Não essa reforma vagabunda que eles fizeram aí, que nem leram, não leram a reforma e aprovaram, tirando o direito do povo trabalhador do nosso país. Então, nós não faremos nada apressado, não votaremos sem ler, como essa casa aqui, infelizmente, às vezes faz, como foi o caso da reforma trabalhista, que aprovaram a reforma sem ler. Eu fui relator de uma das propostas, li o relatório 2, 3 vezes, e depois, para me posicionar, naturalmente, apresentei meu voto em separado, ganhamos uma comissão, mas perdemos, estávamos juntos, e perdemos no plenário. Eu não sou muito daquela tese, não, que se não tiver agora, o ano que vem pode ser pior. Como dizia Ulisses Guimarães, sempre se prepare que o pior está para vir. Então, temos que nos preparar sempre para cada novo combate. Agora, para mim é fundamental que essa reforma não saia esse ano e que não saia também o ano que vem. Bom, 2018, oxalá, um novo Congresso eleito, né, fruto das urnas, e um presidente da República, fruto das urnas, de fato, possa, então, discutir quanto à reforma entender. Porque ninguém vai proibir ninguém de discutir reforma. Mas essa aqui, como está, com esse governo que está aí, eu sempre digo que uma CPI não tem dono. Ela não é do José, não é minha, não é da assessoria, não é de ninguém. Ela é do povo brasileiro, como você falou, a CPI da verdade. O que a gente quer é que o relatório final reflita a média de pensamento. O relatório final votado, né? O relator vai apresentar o belíssimo trabalho que ele fez até o momento. Agora, o relatório final é que vai valer a partir da votação. Doa a quem doer. Não podemos passar a mão na cabeça e nem admitir que engane o povo brasileiro. E é esse o compromisso nosso. Não admitimos que o povo brasileiro seja enganado. Que retire o pouco recurso que o aposentado tem para se manter quando está numa fase onde as doenças aparecem com mais facilidade, onde o dinheiro da aposentadoria, muitas vezes, algumas vezes, nem dá
para pagar todos os remédios. Quase ninguém vai se aposentar com 65. Quero ver 49 de contribuição se a média de emprego do brasileiro é 9,1. Então é uma loucura essa proposta que eles apresentaram. É uma loucura que eles tiveram que recuar. E vem com uma tal de meia sola. Eu espero que essa CPI combata, inclusive, chegamos a 62 assinaturas. Numa demonstração que o senador estava inseguro também com aquela proposta de reforma que o governo aqui apresentou, naquela loucura de querer que a pessoa tenha 49 anos de contribuição e 65 de idade e praticamente acabar com as especiais. Calcule um professor, como eu sempre digo, porque a média de emprego do brasileiro é 9,1 por cada 12 meses, vai estar com 90 anos, de repente, na sala de aula. Pegando por escrito. O relatório seria dessa altura se todos os anexos estivessem aqui impressos, que está ali, está disponível para todos, com todas as respostas, com todas as notas taquigráficas, com tudo que aqui foi falado. A gente procurou reduzi-los nessas poucas, mais aqui de... Quantas páginas temos aqui? 253 páginas. Essa CPI tem 268 documentos recebidos e constituídos pelas mais diversas manifestações técnicas, originadas dos diversos setores que formam o conjunto quadripartite de participação no sistema da Seguridade Social, envolvendo o governo, empresários, trabalhadores e os aposentados. Deixando claro que não admitiremos que se some conta que a Constituição brasileira proíbe que seja somado. Não é possível somar regime próprio, que é o regime dos servidores públicos, com o regime geral da Previdência, que é o regime das pessoas que trabalham normal na iniciativa privada. Após intenso trabalho legislativo, concluímos o relatório que sistematiza os principais pontos abordados no âmbito da CPI da Previdência Social, a CPI-PREV, que examinou com profundidade a contabilidade, as fontes de custeio, os benefícios e os aspectos controversos que envolvem a necessidade de recursos para o financiamento do sistema, especialmente o regime geral da Previdência Social, o RGPS. Os casos emblemáticos de sonegação, que recorrentemente são negligenciados por ausência de fiscalização e meios eficientes para sua efetivação, são estarrecedores, cidadãos, e representam um sumidouro de recursos, quase impossível recuperação em face de legislação vigente. Por isso, precisa mudar essa situação. Além disso, a lei, ao invés de premiar o bom contribuinte, premia a sonegação e até a apropriação indébita com programa de parcelamento de dívidas, o Refis, que qualquer cidadão endividado desse país gostaria de poder acessar. Em outra direção, as desonerações, isenções, desvinculações de receitas próprias e vinculadas ao sistema da Seguridade Social faz decrescer os recursos destinados à proteção social eficiente e culmina por gerar um déficit absolutamente, Rede Globo está ali, um déficit absolutamente artificial quando considerados os recursos subtraídos do nosso povo brasileiro. Então é importante que toda a população brasileira saiba. Numa outra perspectiva, que dados oficiais demonstram que dos 5.570 municípios brasileiros, cerca de 70% deles têm no montante repassado aos aposentados e demais beneficiários do RGPS um volume maior de recursos que o valor do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O que a gente está dizendo com isso? Que dos 5.570 municípios brasileiros, 70%
vive basicamente da contribuição da Previdência, que circula o comércio, que faz acontecer a qualidade de vida das pessoas que moram nesses municípios. Então é um absurdo querer prejudicar os aposentados brasileiros. Não é possível perder a noção do significado econômico da Previdência Social, do impacto que medidas impensadas podem trazer de malefícios ao país. Além disso, em mais de 80% do total de municípios, a verba originária da Previdência Social é superior à própria arrecadação municipal. Olha que dado relevante. Que os ajustes implementados pelas reformas previdenciárias implementadas na Constituição Federal a partir de 1993 levaram à estabilização das despesas com o regime próprio dos servidores públicos federais, e que esta é a tendência que resultará até 2060 em uma diminuição dessa despesa na sua relação percentual com o PIB. Por fim, importante ressaltar que os dados previdenciários são afetados pelo desempenho conjuntural da economia, que impacta sazonalmente a arrecadação das contribuições sociais. Foi a prática recorrente por parte das empresas de não cumprimento de suas obrigações, acumulando débitos por vezes bilionários. De fato, a soma dos passivos das empresas junto à Previdência remonta a cifras da ordem de 450 bilhões. Fique bem claro para todos os meios de comunicação. As empresas privadas devem à Previdência Social ordem de 450 bilhões de reais que não pagam. Dados apresentados nessa CPI pela Procuradoria da Fazenda Nacional aponta, porém, que somente 175 bilhões corresponde a débitos recuperáveis. Este débito decorre do não repasse das contribuições dos empregadores, mas também, em muitos casos, da prática empresarial de reter a parcela contributiva dos trabalhadores, o que figura um duplo malogro, pois além de não repassar o dinheiro à Previdência, esses empresários embolsam recursos que não lhe pertencem, configurando crime tipificado no artigo número 168-A do Código Penal, introduzido pela Lei 9.983, de 14 de julho de 2000. Então, fique bem registrado que, além de não pagar, sonegar, cometem crimes, e a falta de gestão do governo com as contas da Previdência. Fica isso por isso mesmo, e as contas vão acumulando, e ainda querem culpar o trabalhador. Ainda quer culpar a dona de casa, culpar o trabalhador rural, culpar o trabalhador das minas. Então isso é inadmissível. Por seu turno, o Estado mantém uma postura extremamente passiva com respeito a esses devedores, primeiramente pela omissão dos órgãos de controle da Previdência, cujo desempenho pode ser considerado catastrófico. Segundo o relato do representante da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, a CPI da Previdência, a taxa anual de recuperação de débitos via justiça é da ordem de 1%, enquanto que no mesmo período o débito cresce 13%. Desenha-se assim uma trajetória explosiva da dívida previdenciária, sem que se tenha percebido da parte do governo qualquer ação no sentido de rever tal quadro. Além disso, as demais instituições governamentais responsáveis pela política de crédito subsidiado, como o BNDES, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, bem assim os demais órgãos da administração, em sua política de contratação de empresas prestadoras de serviço, jamais levaram em consideração a existência de dívidas das empresas privadas com a Previdência, em um flagrante
descumprimento do texto constitucional. O que a gente percebe são empresas serem contratadas e dar calote em seus trabalhadores. Isso nós não podemos admitir. Estamos denunciando essa questão aqui que tem que ser revista. Empresas como a JBS, a maior devedora da Previdência Social, com 2,1 bilhões de reais devido à Previdência Social, obtiveram vultosos empréstimos do BNDES, a despeito de sua sabida condição de mega devedora. Mais grave ainda é o fato de empresas estatais também deverem a Previdência, sendo que a própria Caixa Econômica Federal, que deveria ser um dos bastiões da proteção do sistema, impedindo a concessão de créditos aos inadimplentes, mantém elas próprias uma das maiores dívidas com a Previdência, remontando algo em torno de 590 milhões no âmbito da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e outros 1,59 bilhões no âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil. Isso é inadmissível. Segundo informações prestadas pela Caixa Econômica a essa CPI, trata-se de dívidas questionadas judicial ou administrativamente, com a exigibilidade suspensa, uma vez que devidamente garantidas por penhora, depósito judicial ou ainda em razão de determinação judicial. A razão jurídica alegada para tais questionamentos pela SEF é o lançamento fiscal sobre as verbas consideradas não tributáveis, a exemplo das questões afetas à natureza indenizatórias, tais como não incidência de contribuições sobre a licença-prêmio. Em síntese, do ponto de vista financeiro, a atuação do Estado da Previdência, como parte integrante da Seguridade Social, é marcada por 6 tipos de posturas negativas. Vamos a 6 tipos de postura negativa. 1. Uma reduzida e errática participação contributiva nos termos do Pacto Tripartite, Trabalhadores, Empresas e Estado. 2. A utilização dos recursos do Fundo Previdenciário para políticas de industrialização e capitalização de empresas estatais e de construção de grandes obras sem a devido retorno financeiro. 3. A destinação de recursos da Seguridade Social para outros gastos de interesse do governo, mediante a aplicação de mecanismos como a DRU. 4. A leniência para com as empresas devedoras e finalmente, 5. O acúmulo de débitos previdenciários por parte das próprias empresas públicas, a inexistência ou insuficiência de compensação pelas renúncias fiscais no âmbito das receitas previdenciárias. Tudo isso, gente, tem gerado sérios danos à saúde financeira da Previdência Social. Então, está faltando o quê? Gestão. Está faltando o quê? Aplicar a Constituição brasileira. Está faltando o quê? Cobrar dos devedores, fazer com que os devedores paguem e não querer prejudicar e pôr a corda no pescoço do trabalhador, do aposentado mais uma vez. Isso nós não podemos aceitar. Com todo esse complexo cenário, falar simplesmente de déficit da Previdência a partir do comportamento das receitas e despesas atuais da Seguridade Social como um todo é mitigar a realidade. Ao desconsiderar as práticas do Estado, que durante todo o período de existência da Previdência retirou recursos, esvaziou suas receitas, protegeu inadimplentes e ainda financiou projetos de construção e mesmo mais recentemente políticas rentistas de pagamento de juro ou debate meramente atuarial sobre o déficit ou superávit da Previdência, perde a essência e conteúdo. A discussão sobre o tema deve se constituir em outros parâmetros, como procuraremos demonstrar neste relatório. Destacamos o que diz o TCU, Acórdão número 295 de 2017, em verbes. Abre aspas, Previdência Social, fecha aspas, e Seguridade, abre aspas, e Seguridade Social, fecha aspas. São conceitos relacionados,
mas que não se confundem, sendo a Previdência apenas uma das 3 áreas que compõem a Seguridade Social. De acordo com o artigo número 194 da Constituição Brasileira de 1988, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Por meio do maior sistema de saúde pública do mundo, que é o SUS, que todos nós temos que lutar, defender e proteger, o Sistema Único de Saúde, o SUS, segundo o volume 1, página 17. Destacamos tais inovações da Constituição Federal de 88, passaram a reconhecer o direito à proteção social também para os cidadãos que não estavam formalmente vinculados ao mercado de trabalho. As previsões constitucionais estão em consonância com as normas mínimas da Seguridade Social estabelecida pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. É deliberadamente uma forma de combate ao sistema individualismo e do egoísmo humano em prol de um sistema social mais justo, daí a solidariedade, com vista à diminuição das diferenças sociais. Abre aspas. Ademais, como já visto, a Seguridade Social é universal, no sentido de cobrir a todos os danos selecionados pelo legislador, exigindo a participação de todos os setores econômicos no seu custeio, não só dos trabalhadores, mas dos patrões e do governo, dentro das suas respectivas capacidades de financiamento. Isso é solidariedade, que é o objetivo não só da Seguridade, mas o objetivo fundamental do país para a construção de uma sociedade mais justa. Passa ao senador Paim. Está no ar o Jornal do Senado. O relatório da CPI da Previdência apontou que o sistema não tem déficit e destacou que a reforma em análise no Congresso é desnecessária. O resultado dos trabalhos da comissão deve ser analisado até o dia 6 de novembro. Repórter Jorge Cardim. Com 253 páginas, o relatório final dos trabalhos da CPI da Previdência, apresentado pelo senador Hélio José, do PROS do Distrito Federal, faz um histórico do sistema da Previdência Social no Brasil desde a sua criação em 1923 e aponta perspectivas para assegurar o pagamento dos benefícios no futuro. Depois de 6 meses de trabalho e 31 reuniões, o texto assegura que não há déficit na Previdência e explica que o orçamento da Seguridade Social também engloba os recursos da saúde e de assistência social, além das aposentadorias e pensões. Hélio José também aponta que a dívida de empresas com o INSS chega a 450 bilhões de reais. Mas os casos de sonegação são negligenciados por falta de fiscalização e premiados com programas de parcelamento de dívidas. Fique bem claro para todos os meios de comunicação. As empresas privadas devem à Previdência Social ordem de 450 bilhões de reais que não pagam. Para o presidente da CPI, senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, o relatório revela que não há necessidade de aprovar a reforma da Previdência. É tanto uma loucura que eles tiveram que recuar e vem com uma tal de meia sola. Nós queremos uma proposta séria, principalmente na gestão, na fiscalização e na cobrança dos grandes devedores. Após a leitura do relatório, os senadores poderão apresentar sugestões de mudança no texto, que deve ser analisado até o dia 6 de novembro.